Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos. Um bom dia para todos. Hoje nós estamos na semana 4 do nosso PET 3. Vamos finalizar o nosso terceiro PET já, né? E como nós estamos falando de modelos atômicos, falamos do modelo atômico de Dalton, falamos do modelo atômico de Thomson, falamos do modelo atômico de Rutherford. Hoje nós vamos falar do modelo atômico de Niels Bohr. Então, ele é o complemento do modelo atômico que a gente tem mais atual, que é o modelo de Rutherford Bohr. Então, me acompanhem, por favor, para que eu possa mostrar para vocês o que o Bohr pensou sobre os modelos atômicos. Então, olha só, nós falamos que o Rutherford ele tinha estudado muito o núcleo, né? Ele descobriu que existia uma região maciça, pequena, positiva, que ele chamou de núcleo, e fora do núcleo, para ele, o que existia era espaço vazio. Então, ele estudou muito núcleo. O Bohr, o Niels Bohr, chegou para estudar o que estava fora do núcleo. Ele falou, não, eu não concordo que é espaço vazio, eu vou estudar o que é isso. E ele descobriu, então, que existia, sim, um núcleo e que em torno desse núcleo existiam 7 níveis de energia, que são as camadas que nós conhecemos, K, L, M, N, O, P e Q. Então, sabemos que dentro do núcleo ficam os prótons e os nêutrons, certo? E aqui nas camadas, que é o que a gente chama de eletrosfera, ficam quem? Os elétrons, certo? Então, esses elétrons, eles ficam... Por isso que o modelo atômico dos dois, do Rutherford e Bohr, ele é chamado de sistema solar. Esses elétrons, eles ficam rodando, girando em trajetórias ao redor desse núcleo positivo. Os elétrons negativos são atraídos pelo núcleo. O Bohr descobriu ainda, gente, que existia um número máximo de elétrons em cada camada. Então, na camada K cabiam 2, na L 8, na M no máximo 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8. Então, esse é o número máximo de elétrons em cada camada que a gente trabalha hoje. Pode ter menos que isso de elétrons em cada camada? Pode. Só não pode ter mais, tá? Uma outra coisa séria que o Bohr descobriu, vou até colocar em verdinho aqui, ó. Se o átomo tiver um elétron na sua última camada e esse elétron receber energia, então presta atenção.
Cada nível de energia aqui depende, para o elétron estar nele, ele tem que ter uma quantidade de energia. Então, o Bohr descobriu que quanto mais externo fosse o nível, mais energia o elétron tinha que ter para estar nele. Então, um elétron da camada L tem mais energia do que o da K. O elétron da camada M tem mais energia do que o da L, e assim sucessivamente. Mas ele descobriu que um elétron poderia absorver energia. Por exemplo, o estudo começou a partir dos fogos de artifício. A gente sabe que os fogos de artifício eles têm mais de 1000 anos que foram inventados pelos chineses. Então, quando você acende o pavio do fogo de artifício, você fornece calor para aquele sal que está ali dentro. Ali dentro da bombinha tem um sal. Esse elétron desse elemento químico, ele recebe essa energia na forma de calor. E ele consegue, então, saltar para uma camada mais externa. Então, ele recebe essa energia na forma de calor, ele fica com energia demais, ele passa para um estado que a gente chama de estado excitado, ele fica se achando tal, cheio de energia, e ele fala assim, não, eu tenho energia suficiente, eu vou pular lá para o M. Aí ele pula. Então, ele consegue dar esse salto para fora quando ele absorve energia. Só, gente, que ele não consegue ficar nessa camada durante muito tempo, sendo que esse nível aqui está vazio. Ele retorna à sua camada de origem. Quando ele retorna, ele não está com energia demais. Então, o que acontece com ele? Ele libera a energia em excesso. E ele libera essa energia em excesso na forma de luz colorida. Então, é o que acontece com os fogos de artifício. Você tem lá, ó, dependendo da cor que você quer ter no fogo de artifício, você coloca um sal diferente lá dentro do canudo. Então, tem cloreto de sódio, tem cloreto de estronço, tem cloreto de bário. Cada metal, quando aquecido, emite uma cor diferente. Essa cor que ele emite depende da quantidade de energia que ele libera aqui, ó. Vou te dar um exemplo para você fazer aí na sua casa, ó. Vai lá no fogão, acende uma trempe. Se essa trempe estiver com fogo regulado, vai ser aquele fogo azul. Aí você pega uma pitada de sal e joga em cima desse fogo azul. Você vai ver que ele vai ficar alaranjado. Por quê? Porque o laranja é a cor emitida pelo sódio quando ele retorna para a camada de origem, quando o elétron dele retorna para a camada de origem. Então, cada metal tem uma cor característica dele. O bário é azul, o estrôncio é vermelho. Por quê? Porque a quantidade de energia liberada quando ele retorna para o seu nível de origem é diferente. Então, a gente consegue enxergar um comprimento de onda diferente. Esse salto, tanto para fora quanto para dentro, gente, é chamado de salto quântico, tá? E ele foi o grande revolucionário aí do modelo do Bohr. Essa possibilidade do elétron saltar de um nível para o outro. Lembra que para saltar para fora, ele precisa absorver energia. E para retornar para o nível de origem, ele precisa liberar a energia em excesso. Ok? Então, agora nós vamos passar para as nossas atividades de hoje. Vamos lá. Onde elas estão? Elas estão aqui. Vamos ver se elas estão aqui. Não, não estão. Espera aí que eu vou abri-las aqui para que vocês possam acompanhar. Só um minuto. Opa. Ok, 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 ok. Ok. Tá.
Vamos ver se agora vai dar certo. Aqui. Ok. Então, vamos para as nossas atividades de hoje. Olha lá. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, então mais longe, o elétron absorve energia? Certo, tá certo essa. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo, então de fora para dentro, o elétron emite energia? Certo. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia? Certo. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Ó, ionizar é o quê? Virar íon. É perder elétron ou ganhar elétron, certo? O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio. Não, o modelo não é aplicado somente ao átomo de hidrogênio. A gente pode sim aplicar o modelo de Bohr em qualquer caso. Vocês estão vendo que eu falei com vocês do bário, do cobre, do estrôncio, todos eles emitem essa luz quando eles voltam para os seus níveis de origem, ok? Na próxima, vamos para a próxima. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar. Átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Sobre o poema, responda: quais os modelos atômicos mencionados no texto? Justifique sua resposta. Ó, pudim de passas. De cara, gente, qual é o modelo? Thomson. Certo? Peraí, vamos por partes. Bolinhas se chocando. Quem é? O Dalton, que achava que tudo eram as bolinhas. Certo? Campo de futebol, quer dizer, é uma bolinha pequenininha e o campo enorme. Quem é esse? É o Rutherford, que ele falou o quê? Que o núcleo era muito pequenininho e o resto era tudo espaço vazio, igual o campo de futebol. O planeta no sistema solar vai ser o modelo de Bohr. Aí vocês vão agora justificar com as palavras de vocês, explicar cada um deles, tá? Pudim de passa, você vai explicar lá que o Thomson achava que era uma massa positiva, com os elétrons negativos incrustados nela. O campo de futebol já expliquei. Bolinhas se chocando, porque o Dalton achava que o átomo era indivisível e era esférico, e que tudo era formado a partir de bolinhas. E os planetas nós falamos hoje, que o Bohr chegou à conclusão que nós tínhamos um núcleo e ao redor do núcleo nós tínhamos os níveis de energia onde os elétrons giravam em suas órbitas, ok? Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessas substâncias absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada pelo modelo atômico proposto falamos hoje, ó, por Bohr. Simples, simples, simples. Ó, uma questão do Enem agora. Muita atenção.
Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulando Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original, A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? A gente considera correto isso aqui? Átomo é indivisível? Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa? Não, a gente falou que eles são idênticos em número atômico, que é o número de prótons, não em massa. Diferentes elementos químicos têm diferentes massas, diferentes tipos de átomos, diferentes massas? Não, tem diferentes números atômicos, certo? Átomos são indestrutíveis? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Então, o número 5 é considerado correto. Você tem, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio combina com o oxigênio para formar o quê? H2O, para formar outros compostos. Tá? Eles podem se recombinar, se transformar. Tá bem? Frente às estratégias em utilizar radiação ultravioleta no combate à Covid-19, conforme descrito na reportagem na introdução do PET, pesquise e responda à importância da evolução da ciência como mecanismo para auxiliar na medicina, sobretudo no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento de modelos atômicos contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Então, esse aqui, eu vou pedir que vocês façam sozinhos, porque é muito simples. Ele quer saber como que o desenvolvimento da ciência está ajudando e vai ajudar a gente muito mais em todas as doenças e também no Covid. A gente sabe, por exemplo, que a gente está preso em casa, que a gente não tem aula. A gente está esperando o quê? A gente está esperando que alguém descubra uma vacina que seja eficaz, não é? Para nos proteger contra esse vírus. Mas para a pessoa chegar nessa vacina, o que precisa? Como que os modelos atômicos influenciaram a ciência que a gente tem hoje? Então, ao longo do tempo, você foi vendo que o átomo, ele era uma bolinha, depois ele cresceu, hoje ele é completamente diferente. Pensa no sistema solar. Então, essa ciência em movimento, o que ela trouxe de bom e o que ela tem de bom ainda para oferecer para a gente? Então, como que é legal a gente investir em ciência, a gente investir em estudar, a gente investir em buscar conhecimento, tá bem? Então, ó, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me falem, tá bem? Que aí a gente volta e tira. Beijo para vocês. Fica com Deus.